É Lama Jigme. É, isso mesmo. Jigme, que significa o quê? Lama significa professor ou guia espiritual em tibetano. Jigme significa destemor ou destemido, né? Um tipo de destemor espiritual. Você já tinha andado numa Brasília antes, não? Já. Muito tempo atrás o meu avô tinha uma Brasília, depois essa Brasília passou para o meu pai, passou depois para o meu tio, irmão do meu pai. Então já andei bastante em Brasília já. Espero que tenha boas lembranças. Tenho muito boas lembranças. A gente ia pra praia com a Brasília, ela nunca parava, andava super bem. Quando parava era só fácil, abrir o capô, mexia alguma coisinha ali, ela saiu andando de novo. Tem alguma relação, por exemplo, temas polêmicos que envolvem religiosos aqui no Brasil? Aborto, homossexualidade, eutanásia, como é que o budismo, como é que vocês enxergam esses temas? Essas questões de hoje em dia, que são bem comuns hoje em dia, já existiam na época do Buda também, né? São questões humanas que a gente deve olhar, que a gente deve contemplar, ainda que o budismo ele não tenha uma conclusão definitiva com respeito a nenhuma questão, na verdade. Qualquer tese e afirmação sobre qualquer coisa, incluindo eutanásia, aborto e homossexualidade, ela não é última, definitiva nesse sentido. Porém, isso não nos impede de contemplar sobre essas questões, né? Uma vez um amigo me disse, quando eu sinto amor pelo meu companheiro, é amor. Esse amor, eu acho que todos sentem, qualquer homem sente por uma mulher ou uma mulher por um homem, né? Aí aquilo ficou como uma contemplação na minha mente, a nível de sentimento, de experiência dentro do coração e da mente, tem uma mesma natureza. Então, para mim, como praticante budista, não há qualquer questão em relação a isso maior, que vai além de uma natureza igual, equânime, entre todos nós, né? Já com respeito à eutanásia, aborto, eu acho que vai muito de caso a caso, né? Porém, o budismo ele coloca uma direção que a gente nunca deveria cometer o ato de matar. Quando uma ação ocorre baseada em amor genuíno, em sabedoria, em lucidez, essa ação dentro da mente não é uma ação negativa. A intenção é mais importante que a ação. A intenção unida a uma lucidez, a um equilíbrio mental. Isso que eu ia falar, porque assim, às vezes você acha que vou citar um caso de eutanásia, você acha que você está praticando a eutanásia por amor, para que aquela pessoa não sofra. Mas isso pode ser confundido com egoísmo, porque Com você certeza. está sofrendo. Você não está capaz... E não entende aquela situação, aquele momento. Você não é capaz de carregar aquele sentimento do outro sofrendo na sua frente. Então, na verdade, é você que não é capaz, não é o outro, né? E aí você vai lá e projeta no outro, eu estou evitando o seu sofrimento. Com certeza. Esse não é amor no budismo, né? Isso não é lucidez, isso é autocentramento, egoísmo. O budismo tem algumas, como é que eu diria, não é regras básicas, mas enfim, alguns conceitos básicos que sustentam a fé budista? Tem. Se diz que existem 4 selos do Dharma, que a gente chama do ensinamento do Buda, né? Que todos os compostos são impermanentes, ou seja... Deixa eu te interromper, desculpa. Por favor. A palavra karma é muito bem conhecida e tem também o Dharma. Sim. Dentro também, mais uma vez, de um senso comum, me corrija se eu estiver errado, o karma seria uma inevitabilidade compensatória negativa e o Dharma a mesma questão ou similar para o positivo. É mais ou menos isso? Esse é o conceito que foi passado para o Ocidente, não só pela uma má interpretação do budismo, mas também pela filosofia oriental em geral, né? Então, quando as pessoas pensam, por exemplo, na novela recente Joyahara, ela trazia um pouco desse conceito, né? Mas não é exatamente assim. Karma, essencialmente, ele vem de uma raiz etimológica sânscrita que significa ação, movimento, né? Então, toda ação em movimento, ela produz uma impressão na mente, um registro na mente da gente. E esse registro a gente chama da semente kármica, ou da impressão kármica, né? Então, se essa impressão for uma impressão positiva, com uma intenção positiva, ela é um karma positivo, ou mérito a gente chamaria.
Se ela é uma impressão, um registro negativo, com uma intenção negativa, maléfica, prejudicial, ela produz uma semente ou um registro negativo, que a gente chamaria de demérito, né? Já a palavra Dharma, ela depende do contexto que ela é colocada. Ela pode significar ensinamento, caminho, ela pode significar verdade, conduta. Só tentando simplificar, claro, seria, principalmente na questão do karma, uma relação de causalidade, causa e efeito. Exatamente. Uma boa causa gera um bom efeito, por exemplo, uma causa um mau efeito. No conceito da etimologia sânscrita, tem a ação. Toda ação ela é baseada numa causa e numa condição. E essa ação, esse movimento, ela produz um movimento no universo, um movimento dentro da gente, que vai produzir um efeito. Então, implica causa, ação e efeito. Interessante só não confundir com ação e reação, que é uma lei da física que diz que para toda ação uma reação de igual intensidade e direção oposta. Nem sempre a intensidade é igual, muito menos a direção é oposta. Está na dependência de vários elementos, vários fatores. Dentro dessa causalidade há muitas condições sutis internas da gente também que influenciam na intensidade de uma causalidade externa. Agora, desculpa todo esse parênteses, vamos voltar às questões dos dharmas do Buda. Então, são os 4 selos do Dharma que se contempla, né? Então, o primeiro deles diz que todos os compostos são impermanentes, ou seja, todas as coisas que surgem na base de causas e condições, elas, por natureza, elas são transitórias. Quando uma causa e uma condição se modifica, o movimento ele também se transforma, o efeito se transforma. O segundo, se diz que todos os fenômenos eles são destituídos de um self, de um si, de uma individualidade. Um outro aspecto que se fala é que todas as recaídas são insatisfatórias, produzem mal-estar. Esse é um outro selo do Dharma. Depois disso, nós temos o último selo, que diz respeito a Nirvana, é a verdadeira paz. Nirvana aqui significa transcendência ou liberdade frente a esse contexto mental limitado. Então, todos os ensinamentos que estiverem de acordo com essas 4 verdades, com esses 4 selos do Dharma, se diz que podem ser considerados Buda Dharma, ou o caminho do Buda. Seria o autoconhecimento proposto por Sócrates lá há 4.000 anos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Um ótimo instrumento para alcançar esse caminho? Com certeza, né? O budismo ele às vezes é contemplado como uma religião, né? Ele tem aspectos religiosos, mas ele não é como uma doutrina ou um caminho doutrinário, né? Ele não é separado da realidade ao redor. O que é a meditação em si? Como é que faz isso? Então, a gente é muito agitado, a gente é muito açúcar, né? Como é que a gente chega aí? Porque o que foi passado pra gente, meditar é você conseguir ficar em silêncio, deixar a mente em silêncio e, é difícil, Paca, isso. Na verdade, nós já fazemos isso, mas não nos damos conta. A meditação, essa palavra meditação, ela é uma tradução, dentro do contexto budista, né? Ela é uma tradução do sânscrito bhavana. Bhavana significa literalmente cultivar, familiarizar-se, habituar-se com algo. Com o que a gente está se habituando e se familiarizando nesse contexto? É com o aspecto descontraído da mente. Por exemplo, quando nós estamos muito estressados, muito tensos, tem uma inteligência psicofísica nossa que faz com que a gente suspire, na verdade. A gente dá suspiros. Aí volta. Qual é o aspecto da mente, ou seja, do psicofísico mesmo, que surge ao suspirar? Quando nós suspiramos, a mente relaxa, se descontrai, né? Se abre, se expande. Porém, nessa expansão e nessa descontração, há consciência, a gente está presente ali. Então surge uma presença consciente daquele momento, porém completamente aberta e descontraída. É com isso que o meditante se familiariza, é com isso que ele vai se habituar. Om Mani Padme